No nosso painel número 6, discutiremos perspectivas para o Brasil, governança digital. Os nossos especialistas trarão as suas perspectivas sobre as políticas públicas necessárias para o avanço da governança digital no país, os desafios enfrentados na implementação dessas políticas e as oportunidades oferecidas pelas novas tecnologias. Para este debate, convido para compormos a mesa Alex Del Giglio, secretário de Fazenda do Estado do Amazonas, Luís Fernando Pereira, secretário de Finanças do Estado de Rondônia, Josélia Nogueira, procuradora do Estado do Paraná, Nicole Goulart, diretora executiva nacional do SEST, Senat. Bom, informo aos senhores que dispomos para este painel de 1h e 45 minutos. Tenham a palavra, por favor. Pode ficar com este. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu queria agradecer ao convite feito pelo professor Zé Roberto, a quem eu cumprimento todos os organizadores desse excelente evento, desse excelente fórum. São aprendizados e dias riquíssimos. E eu tomo a liberdade de dizer que ser o último painel do dia, eu digo que tem dois aspectos. Primeiro, uma tremenda vantagem, porque a gente tem a liberdade de transitar pelos painéis já brilhantemente apresentados aqui. Muito falou sobre capacitação profissional, então o Senat é voltado para a capacitação profissional. Também disse dos desafios de uma transformação digital e não só uma mera digitalização. Também foi comentado da importância, especialmente, de que todo esse processo leve a ganhos, né, para a sociedade. Então, a gente tem aí inúmeros temas, inúmeros espaços que a gente pode nos debruçarmos aqui, que a gente pode se debruçar aqui nesse último painel, mas temos a desvantagem de, como últimos, o cansaço, o adiantado da hora. Então, eu fui convidada, senhores debatedores, a ser muito precisa nos 10 minutos que cada um terá. Então, eu peço desculpas desde já por isso. E aí, o Zé Roberto me confidenciou, né, Zé? Eu acho que a gente pode começar, talvez, invertendo um pouco do debate aqui, de uma experiência ocorrida no estado de Rondônia a respeito de uma análise de notas fiscais. E eu queria, obviamente, sem direcionar, mas já pegando esse gancho de um case de sucesso, trazer, enfim, o tema desse painel, que é como que a gente pode utilizar experiências estaduais, experiências regionais na transformação digital do Brasil. Como que a gente pode trazer essa análise e, obviamente, contribuir. A gente sabe que agora, recente, a criação do novo ministério, né, então, mostra que o Brasil está antenado e preocupado, né, com a governança digital, com a governança fiscal, com a obtenção de resultados nesse sentido. Então, eu queria passar a palavra para você, nesse momento, para que você pudesse falar um pouquinho mais. Luís Fernando, que é secretário de Finanças de Rondônia. Muito obrigada. Obrigado, Nicole. Bom, esse caso de uso de governança digital, ele é bem ilustrativo porque ele ilustra bem a riqueza de dados que os estados brasileiros dispõem em relação a partir do banco de dados das notas fiscais eletrônicas, né, que estão armazenadas lá. A maioria dos estados, quase todos os estados, usam a base de dados do Rio Grande do Sul como repositório desses dados, e a gente tem muito a explorar na riqueza desses dados. São notas fiscais entre as empresas, faturas entre as empresas ou das empresas para os consumidores, e esses dados permitem muitos usos. Um desses usos foi o que nós experimentamos durante a crise pandêmica, né, a pandemia de Covid, iniciada no Brasil em março de 2020, e aproximadamente no mês de junho, quando estávamos todos em busca de alternativas de como orientar a nossa população para reduzir a exposição ao risco, para apoiar as medidas sanitárias de isolamento social, a Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia desenvolveu, a partir do banco de dados das notas fiscais de consumidor, um aplicativo chamado Melhor Hora,
em que nós pudemos informar a população qual é o nível de concentração de consumidores em estabelecimentos comerciais, farmácias, supermercados, lojas comerciais, em que o consumidor acessa a página, informa a localidade, o tipo de comércio que ele pretende procurar, e ali mostra se há uma aglomeração de pessoas ou não, né? Um reloginho com indicadores de calor, né? Por cores, indicando se aquele horário tem muita concentração de pessoas ou não, e uma tabela indicando qual o melhor horário, qual o horário em que as pessoas encontrariam a menor aglomeração de pessoas. Isso a partir, né, de modelos estatísticos desenvolvidos sobre o dado de data e hora de emissão das notas fiscais. A partir das médias de notas emitidas por horário, a gente conseguia prever se haveria aglomeração ou não em cada estabelecimento. Então, esse é um dos usos possíveis e que extrapolam, né, o uso tradicional dos dados na área fiscal. Mas a gente percebe que o que a gente tem em mãos é riquíssimo e a gente pode utilizar para orientar empresas. A questão de dados abertos, né, da gente permitir que empresas possam consultar os dados agregados por tipo de atividade econômica ou por tipo de produto, para que orientem as suas decisões de investimento, para que possam elaborar estratégias de desenvolvimento de novos produtos, novos serviços. Isso tudo tem um campo riquíssimo a ser explorado. E aí, nesse sentido, Nicole, eu quero ampliar um pouco essa exemplificação de casos de uso das notas fiscais para a boa governança fiscal, a partir da área fazendária, mas extrapolando para o desenvolvimento econômico como um todo. E aí eu queria fazer uma conexão com dois apresentadores, debatedores dos painéis anteriores. Primeiro, uma fala da Christina McDowell em relação à conformidade fiscal, estímulo à conformidade fiscal, como isso é importante. Depois, uma fala do Emílio, no último painel, a respeito de usar a riqueza dos dados para promover redução de desigualdades. Essa é uma palavra que foi muito ouvida, né, ontem e hoje, né? A redução de iniquidades, de heterogeneidades. Isso também é possível que a gente faça a partir da riqueza dos dados disponíveis no banco de notas fiscais. Em Rondônia, claro, a gente usa muito as notas para a fiscalização, para fazer os nossos cruzamentos de dados, né, para detectar possíveis infrações, possíveis sonegações, e isso é muito importante. Mas o outro componente dessa equação que conduz à conformidade são os mecanismos de estímulo à conformidade. E aí a gente tem, lá em Rondônia, 4 ações, 4 programas que compõem esse ecossistema de estímulo à conformidade fiscal e que se baseiam em dados. O primeiro é o que a gente chama do nosso programa FisConforme, que é um programa de estímulo à autorregularização, e esse programa ele basicamente muda esse mindset da fiscalização, saindo do modelo punitivo, do modelo, né, mais do enforcement, para um modelo mais indutivo, né, mais de orientação ao contribuinte. Então, a gente, claro, existem várias outras iniciativas no país, talvez São Paulo tenha sido o primeiro, né, com o programa Nos Conformes, mas Rondônia, a partir dessa experiência, também desenvolveu o seu programa, e ele é basicamente isso, a detecção de qualquer anormalidade, qualquer omissão, de qualquer erro nas declarações do contribuinte. Nós detectamos e oferecemos ao contribuinte a oportunidade de autorregularização sem multa, sem juros, sem auto de infração, né? Essa mudança é mais do que um sistema, é mais do que disponibilizar informação, é mudar, inclusive, a mentalidade do fisco, né, do profissional, do auditor fiscal, na execução do seu relacionamento com o contribuinte, porque isso permite uma mudança de comportamento efetivo. Quando o contribuinte percebe que o Estado tem as informações da nota que foi omitida,
da inconsistência entre os meios de pagamento que ele pelos quais ele recebeu o dinheiro e as notas de venda emitidas, ele sabe do controle do Estado, ele muda o nível de compliance, ele muda o nível de conformidade. E isso de oferecer a oportunidade da autorregularização sem punição, ele é um mecanismo muito mais poderoso do que o auto de infração. Até porque todos sabemos que quando o nível de liquidez do crédito lançado por auto de infração é baixíssimo, né? Os nossos contenciosos são muito volumosos, a nossa dívida ativa, né, aquilo que a gente submete às nossas procuradorias para fazer a execução fiscal, tem um nível de menos de 4% de recebimento do estoque total, né? Se recebe menos de 4% no Brasil, e alguns estados bem menos. Então, isso, de fato, não tem efetividade. Ao passo que, ao usar esses dados para induzir o comportamento, e aí a apresentação da Bárbara fala nessa evolução, né, do e-governo, né, para um governo digital, e aí apresenta diversas dimensões ou etapas, e as últimas etapas falam de ser mais user-driven, né, orientado ao nosso contribuinte, né, e proativo. Então, a gente está, ao mesmo tempo, caminhando para essa proatividade, embora tenhamos áreas em que ainda o desenvolvimento é muito incipiente, né? Mas, com isso, a gente tem conseguido melhorar a conformidade do contribuinte pela simples percepção de que ele é fiscalizado e que ele tem a oportunidade de corrigir-se e fazer isso sem uma punição excessiva. Então, esse é um eixo. Um segundo eixo é o nosso programa de cidadania fiscal, de estimular o consumidor a pedir a nota fiscal, porque, ao fazer isso, ele está garantindo que o IVA embutido no preço daquele produto vai ser recolhido, vai ser devidamente apresentado, oferecido à tributação. Isso é também um elemento fundamental, porque, sem o consumidor ajudando nessa fiscalização, nós não conseguimos exercer esse papel adequadamente. Então, a gente tem um programa chamado Nota Legal Rondoniense, assim como diversos estados têm, no Brasil isso é muito comum, em que a gente premia o consumidor que pede a nota fiscal. E faz isso mostrando a ele a importância de exercer esse hábito, né? de que isso é um ato de cidadania, acima de tudo. Mas a premiação é um componente importante também, e isso tem permitido que o consumidor ajude a fiscalizar, pedindo a nota e fazendo com que essa nota seja oferecida à tributação. Um terceiro programa que nós também temos feito, e aí vai muito naquilo que o Emílio apontou, é o programa Cidadania, o programa de cidadania empresarial. O cidadania empresarial ele é para estimular os pequenos negócios, as empresas que estão na informalidade a se regularizar. O Emílio apresentou lá que 80%, né, das atividades empreendedoras, empresariais na América Latina são informais. Há estudos do IPEA indicando, no Brasil, 68,3% de informalidade. Não existe país desenvolvido com esse nível de informalidade, né? Quando a maioria da atividade econômica é desenvolvida na informalidade, ou informalidade total, porque nunca se registrou, nunca se cadastrou, não tem CNPJ, ou a informalidade na emissão de notas, né, a falta de emissão de notas, ou na contratação formal de empregados, claro que isso é uma trava para o crescimento das empresas, para o desenvolvimento econômico, e isso dificulta muito que a economia tenha crédito, que as empresas tenham crédito, comprem nas melhores condições, gera também a falta de condições de acesso a mercados que exigem a formalização. Então, isso realmente um peso para o crescimento da economia, para o crescimento dos negócios e para o crescimento da arrecadação. Então, o programa Cidadania Empresarial ele faz com que a empresa tenha, por um período, isenção de taxas, né? A gente reduz muito, zero as taxas de registro na junta comercial, a gente oferece acesso a microcrédito orientado em condições especiais, a gente oferece capacitação empreendedora, serviços de contabilização para abertura de empresa gratuitamente, software para gestão do negócio gratuitamente. Então, esse conjunto de benefícios é oferecido em diversas cidades, normalmente nos bairros de maior predominância de comércio informal, para que isso favoreça
a formalização dos pequenos negócios, que é o terceiro programa, um componente importante. E um último programa, aqui esgotando o meu último minuto, é a questão do programa Imposto Mais Justo, que ainda está sendo formatado. Nós aprovamos no CONFAS um convênio que nos permite a isenção do ICMS, do nosso IVA, para os consumidores cadastrados no CadÚnico, né, no programa social, no cadastro dos programas sociais do governo federal, que os governos estaduais também usam, e as compras feitas por esses consumidores são identificadas e geram um crédito de ICMS no aplicativo que ele pode utilizar. Esse programa deve ser lançado este ano, né, levou um tempo para a gente formatar, mas ele vai na linha do devolve ICMS do Rio Grande do Sul, só que pela via da Receita. O do Rio Grande do Sul, ele é formatado como um programa social de transferência de renda. O Imposto Mais Justo é um programa que reconhece a isenção, reconhece que aquele consumidor do CadÚnico não tem capacidade contributiva e, portanto, não deve ser tributado, e aí a gente devolve na forma de crédito e cadastra os pequenos estabelecimentos para utilizar esse crédito, o que permite que isso circule na economia como uma quase moeda, né? Então, e é um componente também de estímulo à formalização, ele completa esse ecossistema de estímulo à conformidade, porque ele traz o pequeno comerciante para ele captar esse poder de compra ampliado das famílias de baixa renda para o crescimento dos seus negócios também. Então, esses 4 programas também são casos de uso da governança digital que favorece o crescimento econômico e geram essa possibilidade de um governo mais próximo do contribuinte, que facilite a vida do contribuinte e gere desenvolvimento, gere crescimento econômico, tendo as pessoas no centro desse modelo. Obrigado. Obrigada, Luiz Fernando, especialmente pela sua pontualidade. Eu queria pegar um gancho. Hoje a professora Maria Manuel comentou das fases, né, de digitalização. E aí ela comentava das fases em que o mundo passa. E quando ela falava, me veio à mente um pouco disso. Vou pegar um gancho nessa cidadania empresarial que você comentou. Existem hoje, a gente não tinha nada digital, passamos a ter vários dados digitais. O nosso desafio é fazer com que esses dados conversem, né, os dados dos órgãos governamentais, que eles consigam gerar, né, as informações, os dados consigam gerar informações de modo a produzir políticas públicas, que foi o que você comentou. E, a título de exemplo, a gente representa o setor transportador, e hoje nós temos mais ou menos dados da Receita Federal, 1.230.000 empresas de transporte com CNPJ ativo. Quando a gente pega o dado do Ministério do Trabalho, por exemplo, de movimentação de RAIS-CAGED, ou algum tipo de movimentação, ou dados de outro ente governamental, o número de empresas ativas chega a 260.000 apenas. Então, onde estão, né, esse quase 1 milhão de empresas, e por que esses dados não conversam? Então, quando você me diz do programa Cidadania Empresarial, talvez esse seja uma porta, um caminho a ser seguido para a gente conseguir gerar dados, gerar informações fidedignas com base em dados de diferentes fontes, né? E aí eu queria, antes de passar a palavra para a Josélia, eu vou deixar, Josélia, se você não se importar, você por último, uma vez que esse evento contou com uma paridade tremenda, tivemos vários painéis compostos apenas por mulheres, então nada melhor do que encerrar o dia de hoje com a sua participação. Então, se você não se importar, eu vou inverter e passo agora a palavra, sem mais delongas, ao Alex para as suas colocações. Muito obrigada. Boa tarde e obrigado pelo convite. O tema de hoje, na verdade, o tema desses 3 dias, ele é super relevante para os estados, para os municípios, na verdade, para o globo como um todo. Mas a gente percebe, e pela fala de todos aqui, um gap muito grande, né? Se a gente olhar a experiência internacional, sobretudo os países mais desenvolvidos, daí, quando a gente faz um recorte para o Brasil, daí a gente tem dentro do Brasil as disparidades regionais, que são muito grandes. E eu, enquanto secretário da Fazenda do Amazonas, eu vivo no Amazonas, e a gente percebe, por exemplo, um estado onde tem uma dimensão territorial gigantesca,
São 62 municípios, sendo que um município concentra praticamente toda a riqueza, que é Manaus, e o segundo maior município ele conta com menos de 3% do PIB, e não tem cobertura de esgoto na sua plenitude, água potável. Então, a gente tem uma condição estrutural muito ruim. E, quando a gente fala em internet, em meios digitais, que é uma disrupção e que é inegável que é importante para melhorar o serviço público, para que você tenha redução de custos, você vai ter ganho de escala, tudo que já foi, obviamente, bem comentado por todos que me antecederam. Mas aí a gente tem um problema onde a internet em Manaus, eu diria que não é boa, ela é razoável. Daí, quando eu vou para esse segundo e terceiro município, eu tenho uma internet ruim. E, quando a gente vai para os demais municípios, muito ruim, nem acesso à internet o cidadão tem. Se ele não tem nem acesso à internet, quanto mais saber utilizar os serviços. Então, você pode disponibilizar serviços, mas aquela pessoa ela vai ser dependente de uma terceira pessoa. Então, é algo muito difícil. E aí eu acho que surge a reflexão que eu gostaria de deixar aqui hoje para todos, que a gente precisaria, obviamente, de uma liderança nesse processo. Eu imagino que do governo federal, até porque o governo federal a gente sabe que está muito mais avançado em relação aos entes subnacionais nessa questão, e, nessa liderança, tratar os desiguais de forma desigual para que o processo ele seja simultâneo. Porque não adianta a gente ter uma região do país com excelentes serviços à população e outra região que vai estar esquecida e sem o desenvolvimento adequado. Então, eu acho que é muito importante ter uma liderança, e daí eu imagino do governo federal, como eu falei, para que a gente possa avançar, primeiro, nas questões basilares, de ter uma boa estrutura de internet em todas as regiões, ter o cidadão que não seja analfabeto, né? Isso independentemente da renda, da posição social, cultural, etc. E, daí, sim, a gente, obviamente, avançar com serviços de qualidade e, sobretudo, que vão gerar economia, ganho de escala e tudo que o país precisa, obviamente, para ter excelência em bens e serviços. Um ponto só que eu queria fazer, só uma outra reflexão que eu achei interessante na fala do colega de Rondônia, é a questão das empresas, né, que elas não estão, na sua grande maioria, elas ainda são informais no Brasil, e, na hora que a gente vai para os lugares mais longínquos, os rincões, a gente percebe mais ainda. E isso, obviamente, mascara o PIB, né, do país, porque, na hora que você faz o cômputo do PIB, obviamente, tudo que está na informalidade não aparece. Então, é importante também, eu acho que esse avanço que você colocou com bastante maestria, foi algo, acho que, muito importante na sua fala, porque, com certeza, a gente conseguiria avançar muito em termos de desenvolvimento econômico e, sobretudo, de enxergar efetivamente quão grande é o nosso país em termos de riqueza. Muito obrigada, Alex, pelas suas considerações. E aí eu queria que você, se você puder, claro, você comentou de uma liderança do governo federal. Quando você se refere a essa liderança, o intuito é de vontade política ou você diz de regulamentação? Porque muito foi debatido aqui em painéis anteriores a respeito, especialmente, que só se cresce, o país só cresce economicamente, politicamente, enfim, se todos tiverem
a mesma velocidade. Na verdade, eu nem diria a mesma velocidade, mas o mesmo equilíbrio. Então, o que você pensa a respeito disso? Se você puder falar um pouquinho mais, já que você ainda tem alguns minutinhos. Eu acho são os dois pontos. É a questão, você precisa de ter, obviamente, uma liderança, e essa liderança eu acho que ela passa não só pela regulamentação, como também o financiamento dessa disrupção, e que você consiga ter um equilíbrio entre todos esses entes, né? Os 5.568 municípios, as 27 unidades da federação, até porque a União, ela, conforme a colega do BNDES ela bem colocou, ela está, em termos de na questão digital, ela está muito mais avançada frente aos estados e muito mais em relação aos municípios. Então, eu acho que precisaria, sobre esses dois aspectos, não só o marco legal, uma regulação efetiva, né, que dê uma diretriz, um caminho a se percorrer, e, sobretudo, a questão do financiamento, e para que seja de forma efetiva e com uma liderança unificada. Muito obrigada, Alex. E aí, então, sem mais, eu passo a palavra para a Josélia, que é procuradora do Estado do Paraná atualmente, mas também foi secretária de Fazenda, não é isso? Sim, muito obrigada. Eu agradeço o convite e é um prazer estar aqui debatendo com vocês. Continuando, então, a sua fala, que era justamente isso que eu também gostaria de tratar. De nada adianta nós pensarmos num governo digital, um governo século XXI, se nós estamos com a nossa sociedade lá no século passado ainda, né? Nós temos uma imensa desigualdade, uma pobreza, uma miséria, nós não temos escola integral, onde nossas crianças teriam um futuro diferente para mudar essa realidade. Nós tivemos o desmonte do Estado neste governo que terminou, temos que remontar o Estado agora. Então, tem tanta coisa para fazer, para daí chegarmos, para que essas pessoas que são excluídas hoje, estejam incluídas também nessa nova governança fiscal que nós queremos implantar e temos condições de implantar. Nós sabemos bem que nós temos condições de fazer isso, mas não podemos excluir essas pessoas que são maioria no nosso país. Nós estaríamos simplesmente excluindo a maioria do povo brasileiro do acesso aos serviços públicos, com a digitalização dessa forma como nós estamos levando. Então, é claro que nós temos que, paralelamente a levar essa digitalização, que é importante, que é urgente, que precisa ser feita, nós temos também que implantar as políticas públicas. A de educação integral é a primeira delas. E você tem toda a razão. Juridicamente, a União é responsável pelo financiamento de todas as políticas. Nós somos corresponsáveis, mas a primeira responsável por tudo isso é a União. Então, e a União tinha se comprometido a fazer. É que uma opção do governo que passou foi não fazer nada disso, não implementou, não cumpriu o Plano Nacional de Educação, que nós já temos aí para 20 anos, que já prevê que a União financie a inclusão digital nas escolas, que dê escola integral, que os alunos tenham uma educação melhor. Mas não basta só a escola integral, e nós sabemos disso, que nós somos funcionários e somos gestores públicos há tanto tempo. Não basta, porque os pais dessas crianças têm que ter emprego e renda. Porque, senão, a criança chega na escola com fome, desnutrida, sem condições de aprendizagem, com problemas cognitivos em razão dessa fome por longo tempo. É preciso políticas de pleno emprego. É a política fiscal que deixou de ser implementada, que precisa ser implementada novamente. Além disso, a lei de responsabilidade fiscal, que eu sempre defendi, aprendi lá com o Zé Roberto, desde o tempo que foi criada a lei pelo grupo que o Zé Roberto participou, que nós temos as audiências públicas para chamar o povo, sejam pobres ou ricos ou classe média, para essas audiências públicas prévias, que é para o planejamento, que é aquela que antecede a lei orçamentária, e aquela de prestação de contas. Com isso, o povo vai compreender o que é a governança fiscal, porque ele vai participar do planejamento, podendo opinar. Olha, eu preciso creche no meu bairro, eu preciso escola integral para os meus filhos, que precisam ficar na escola o dia inteiro, porque eu trabalho, não tenho quem deixar. Eu preciso que a rua seja asfaltada. Isso é muito importante. Os municípios estão fazendo. As leis que obrigam os municípios a essas audiências públicas estão sendo implementadas. E a audiência pública da lei de responsabilidade fiscal foi excluída, simplesmente deixamos de fazer.
E elas eram muito importantes para a inclusão democrática do povo brasileiro, para a participação, para a transparência. Aquela audiência pública da prestação de contas nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, no Congresso Nacional, são importantíssimas. Então, lá na Lei de Responsabilidade, são ótimas audiências, porque o povo vai lá e vai escutar. Mas o que o governante fez com o nosso dinheiro dos tributos? Né? Porque todos pagamos. O pobre paga no ICMS lá quando compra os produtos, seja alimentos, tudo. Paga muito, contribui muito. Né? E o rico contribui pouco, digamos, no nosso país, em razão da tributação centrada no consumo. Tudo isso nós temos que mudar. Mas a pessoa, quando ia nessa audiência, podia perceber e criticar o gestor público. Puxa, ele não fez nada. Ele não fez nada para melhorar a minha vida. Eu não tenho escola integral para o meu filho, eu não tenho saúde, o SUS precisa de mais investimentos, eu não tenho consulta, eu não consigo cirurgia. Isso ele ia ver ali, naquele debate político, né, que se instaura nesse tipo de audiência pública. Nós temos que investir nisso. Eu sou uma defensora dessas audiências públicas. Ensinei isso para os meus alunos esses anos todos. E fiquei muito triste quando essas audiências terminaram, porque hoje não existem mais. No Paraná nós tínhamos essas audiências. E, de repente, simplesmente os políticos foram deixando, porque eles não querem prestar contas. Então, isso tudo nós temos que pensar conjuntamente com essa inclusão digital. E agora, voltando aqui para a tua fala, que foi muito boa, nós temos, eu, quando fui secretária, tive acesso a todas essas informações, esses dados. E fiquei maravilhada, porque nós temos acesso a todos os dados para formar os preços nas licitações, para evitar o sobrepreço, para evitar corrupção. Nós temos tudo lá na Secretaria de Fazenda, nos nossos programas, no nosso supercomputador que nós adquirimos e que fomos financiados pelo BID para isso. Não fomos? Nós estamos muito bem equipados. Nós podemos fornecer tudo isso, mas não estamos usando isso. Quer dizer, não somos nós, aqui da administração tributária e financeira, que não queremos. Muitas vezes é o gestor que não quer. O gestor não quer usar isso, porque ele não quer esse controle. É mais um controle interno eficiente que nós temos para usar. Nossa, eu descobri que lá nós temos a formação de preço através do computador, porque nós temos essas vendas, como você explicou, com as notas fiscais. Nós sabemos qual é o preço médio, nós tiramos o preço médio de venda de tudo. Se eu quero fazer uma obra de uma estrada, tudo aquilo que compõe, aqueles itens que compõem a licitação para essa estrada, nós temos condições de dar na Secretaria de Fazenda para a Secretaria de Obras, para o Departamento de Estradas de Rodagem, para qualquer uma secretaria que esteja construindo ou reformando, fazendo. Nós podemos fazer isso. Isso é da fase interna de licitação. Isso é algo muito difícil para quem trabalha com licitação, porque ele tem que fazer pesquisa. Quando você liga e diz que você é do governo, o preço é diferente. O preço é diferente daquele praticado no mercado. Todos nós sabemos disso que trabalhamos aqui, né? E aí, quando você tem isso já lá no nosso sistema interno do Estado, é muito mais fácil obter esse preço verdadeiro, para que o nosso preço da licitação seja real, para que o nosso dinheiro renda mais, nós consigamos fazer mais obras, investindo mais naquilo que o povo precisa e que a governança fiscal exige de todos nós. Então, acho que é por aí que nós temos que pensar. É um pensamento macro, é um pensamento que envolve muitos profissionais do Estado, de outras áreas, né? É o direito, são os engenheiros, são os auditores fiscais, é o pessoal do financeiro, que são contadores, economistas, que todos juntos podemos ajudar muito o nosso país, usando as ferramentas que já temos. E aí nós vamos ter uma governança fiscal verdadeira, inclusiva, que vai por todos os lados, incluindo todo mundo. Então, é aquela história de vamos todos juntos, né? Não vamos largar a mão de ninguém. E isso só se faz assim, com esse pensamento muito mais amplo do que como implantar essa governança no Brasil. Eu acho que essa é uma perspectiva de futuro que nós não podemos esquecer. Nós temos que fazer muitas mudanças. E essas mudanças vêm junto com o governo federal, porque nós sozinhos, estados e municípios, não temos condições. Nós precisamos do governo federal. Então, é preciso levar isso a este governo federal que inicia agora essa gestão, para que eles compreendam a importância deles para o futuro e para a governança, que eles querem também. Mas depende muito de que todos estejamos aí entrelaçados, porque o governo federal sozinho não faz nada, o governo estadual sozinho não faz nada e o municipal muito menos. Então, é preciso que todos nos unamos e vamos tentando devagar, pelas políticas públicas, pelo planejamento, pelo planejamento muito, digamos assim, encadeado, né? Tudo isso tem que estar muito bem pensado. E aí nós vamos conseguir êxito na governança. Acho que com isso
eu termino a minha fala e agradeço. Muito obrigada. Obrigada, Josélia. Eu não sei se a gente tem alguns minutos para perguntas, se alguém quer fazer alguma consideração, alguma provocação, antes da gente ir para os encaminhamentos finais. Eu queria só fazer uma consideração. Claro. Aproveitar na sua fala, que eu acho que esse ponto é fundamental da inclusão. Antes de avançar com qualquer coisa, a gente precisa pensar na inclusão no nosso país. Quando você falou de escola, de saúde, daí eu lembrei de alguns fatos que acontecem no interior do Amazonas e certamente no interior de várias regiões do país. As crianças, elas não têm banheiro em casa, então elas vão à escola para poder utilizar o banheiro. Então é uma realidade muito triste e que a gente precisa avançar muito ainda, né, para daí sim, obviamente, pensar na inclusão digital e ter um país mais igual, mais justo. Então, para mim, essa fala da inclusão, para mim, ela eu acho que antecede qualquer outro caminho a ser percorrido. Posso só complementar? E complementando também, até porque a grande maioria do povo brasileiro e das crianças e dos pais dessas crianças não tem acesso à internet, não tem dinheiro para pagar, sequer tem onde morar muitas vezes, moram em casas precárias quando moram em algum lugar. Então, e não tem computador e não tem internet. Isso tudo nós temos que providenciar nessa escola integral. Não é só ter acesso à internet lá na escola, ele tem que ter em casa também um computador. E a inclusão dos pais pode ser que não consigamos incluir todos os pais e todas as crianças, mas as crianças, que são nosso futuro, nós temos que fazer essa inclusão logo, com equipamentos ainda, que a pessoa possa levar para casa, né? Isso é muito importante para a inclusão, para a gente conseguir a governança. E, no mais, eu acho que nós estamos muito preparados para implementar tudo isso que nós ouvimos esses dias aqui, muito bem colocado por todos os que fizeram as suas apresentações. E com relação até a Célia pediu que eu falasse lá do BNDES, que ela fez uma provocação, né? Eu diria assim, nós estamos preparados, respondendo ao BNDES, nós estamos preparados para tratar esses dados e proteger esses dados. Nós estamos, eu acho que as pessoas não têm noção como os estados brasileiros estão evoluídos em termos de tecnologia, em termos de equipamentos, em termos de proteção de dados, né? Eu acho que é bom que fiquem tranquilos, porque nós estamos preparados para tudo isso, nós conseguimos proteger. Eu acho que só não consegue quem não quer, né? Nós já estamos num patamar, num nível bastante elevado de evolução dentro da administração tributária, financeira dos estados. Eu acho que os municípios é que talvez precisem de mais ajuda, de mais equipamentos, de investimentos por parte da União, porque nós, nesses anos todos, nos preparamos para isso tudo. E isso porque a administração tributária, que é a que cobra tributos, precisou dessa modernização, e isso tudo pode contribuir com toda a administração, e não só com a tributária. Financeira, principalmente, que agora precisa dar o salto, é a administração financeira, que nós precisamos investir mais nela, usando esses equipamentos que já temos aí na tributária. Antes de passar para o Luiz Fernando, eu acho, então, que a gente poderia responder, né, se isso fosse uma pergunta, perspectivas para o Brasil, governança digital. Acho que a gente tem que tirar o digital e comentar governança. Né? Assim, acho que a gente precisa falar de governança. E fazendo, acho que uma amarração um pouco do que a gente falou, pegando o gancho que a Josélia comentou, a participação da sociedade, que foi o que o Luiz Fernando falou, a importância de cooperação dos estados e municípios, que o Alex comentou, com financiamento e regulação, e aí, Josélia, você comentou de todos os entes, né? E eu não poderia esquecer de citar aqui, eu acho que o Zé Roberto conhece muito bem o nosso trabalho, e outros tantos aqui também, a participação e a importância do fomento ao Sistema S, aos serviços sociais existentes e aos serviços nacionais de aprendizagem no Brasil inteiro. Então, hoje, a gente tem entes, né, que podem ajudar e cooperar no desenvolvimento, na mudança cultural e na transformação digital, e, mais do que isso, na qualificação profissional, que é o outro ponto que você falou, de pleno emprego. Só se fala em pleno emprego se a gente foca em qualificação profissional. Então, para encerrar, eu queria, Luiz Fernando, que você fizesse aí as suas últimas palavras, e, em seguida, eu já chamo o vídeo. Perfeito.
É isso mesmo, a gente vê inclusão digital. Hoje eu ouvi uma frase que é muito marcante, né? O mundo ele é cada vez mais digital, verde e inclusivo, né? E esses temas estão muito presentes em todos esses comentários aqui. E eu vejo que, apesar da gente ter um país que parte dele está no século XIX, né? E a gente está tentando chegar no XXI com todo mundo junto, quando a gente aposta nessas tecnologias e utiliza a capacidade, inclusive da administração tributária, que é um dos setores mais bem estruturados, né, do governo no Brasil, para que isso gere menor concentração de renda, para que a gente consiga modular as políticas tributárias. A gente tem uma oportunidade fantástica agora com a reforma tributária para que o nosso sistema se torne menos regressivo, né, e aí a gente tem essa questão da personalização do ICMS como uma forma de reduzir a agressividade, mas sempre também a discussão de reduzir a carga no consumo e compensar isso na renda e na propriedade, para que o sistema como um todo se equilibre. A gente está contribuindo para trazer as pessoas para esse mesmo patamar, para que a gente consiga reduzir a heterogeneidade, consiga, de fato, ter inclusão de forma estruturante, né? Não adianta, ações pontuais são relevantes, mas a gente precisa de uma ação estruturante e coordenada. E, nesse sentido, usar a riqueza da transformação digital para que a gente consiga repensar a nossa forma de organizar a sociedade é fundamental. A gente consegue encurtar caminhos utilizando essas possibilidades que o mundo digital nos oferece. Então, acho que a gente tem que enxergar isso no desenho dos modelos que a gente agora tem a oportunidade de repensar, e a reforma tributária é uma grande oportunidade para que o Brasil se torne uma nação mais justa, em condições de trazer para o século XXI toda a sua população e as áreas fazendárias, né, a fazenda estadual, a área tributária, a área fiscal, ela tem um papel muito relevante nisso, que possamos nos inspirar nas discussões feitas aqui e contribuirmos para essa transformação que o Brasil precisa e juntos conseguiremos. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Eu queria chamar, então, por favor, o vídeo do Alexandre Padilha. Olá, queria dar um grande abraço a todas e todos que participam desse importante fórum, faz parte aí do Fórum de Integração Brasil-Europa, esse fórum que debate o futuro da governança fiscal. Um abraço muito especial ao professor José Roberto Afonso, um abraço muito especial a todos os colegas que debatem, atuam, militam no tema da federação, do fortalecimento da federação, dos estudos federativos do Brasil e do mundo como um todo. Aqui quem fala é Alexandre Padilha, eu sou médico infectologista, sou professor universitário, sou deputado federal pelo Estado de São Paulo, reeleito, sou doutor em Política e Planejamento em Saúde Pública pela Unicamp e estou nesse momento como ministro de Relações Institucionais do governo do presidente Lula. Segunda vez que eu assumo esse ministério, que é um ministério recriado agora pelo presidente Lula, exatamente para tratar daquilo que nós chamamos de tripé da governabilidade, da reabilitação das relações institucionais no país. É um ministério que lida com o Congresso Nacional, que lida com os entes federativos, através dos governos estaduais e municipais, e lida também com a sociedade, através da recriação do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável. Por isso, para mim é uma grande alegria poder participar desse fórum. Infelizmente não posso estar com vocês aí presencialmente, mas quero agradecer mais uma vez ao professor José Roberto Afonso, agradecer ao ministro Gilmar Mendes, o convite de poder ter algum tipo de participação. Em primeiro lugar, quero colocar o nosso Ministério das Relações Institucionais de portas abertas, o Palácio do Planalto, com a liderança do presidente Lula, de portas abertas para o diálogo, seja com o Fórum de Integração Brasil-Europa, seja com o conjunto de entidades que participam deste grande evento, e, sobretudo, sobre o debate do fortalecimento da Federação Brasileira. Bom, eu gostaria de agradecer a todos pela participação neste painel e aos demais palestrantes pela presença e pelas brilhantes exposições, bem como ao público pela sua audiência neste segundo dia de evento.